Olá, a partir de agora nós vamos dissecar um pouco e entender sobre a Lei 8.078/90, mais conhecido como Código de Defesa do Consumidor, que este ano está fazendo 22 anos. E nós vamos bater um papo com as acadêmicas André Figueiredo, Pamela Gomes, Kênia Ribeiro, Jainara Santos, Gleiciele Menezes, Aline Samara, Dávila Sá, Zilmara Santos e comigo, para entender um pouco dessas relações de consumo, sobre toda a proteção que o Código de Defesa do Consumidor favorece ao consumidor. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. E este ano, como eu falei, fazem 22 anos de promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Com a palavra, elas, as nossas acadêmicas. O Código de Defesa do Consumidor também prevê ao consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade enganosa seria aquela que exprime uma informação falsa ou omissa, fazendo com que o consumidor seja induzido ao erro. Um exemplo disso seria o comercial das redes de fast food, onde geralmente os lanches são bonitos e robustos, mas quando o consumidor compra, ele percebe que o produto é completamente diferente. Já a publicidade abusiva seria aquela que viola as questões éticas e morais. Na publicidade abusiva, ocorre um induzimento à violência e também a comportamentos que prejudicam a saúde. Além disso, na publicidade abusiva, eles aproveitam da falta de experiência e julgamento das crianças para induzi-las a comprar determinado produto e a consumir a determinado alimento. De maneira geral, pressupõe que o consumidor é hipossuficiente, pois mesmo individualmente, ele não consegue fazer valer os seus direitos. Ele necessita de meios adequados para conseguir. Existe uma certa desproporção entre empresa e consumidor. O consumidor consciente que o seu direito foi violado, ele pode dispor de alguns órgãos, de alguns meios, mas, primeiramente, ele pode utilizar-se da boa tentativa de conversar e tentar um acordo. Caso não haja esse acordo, ele pode dispor do PROCON e fazer então uma reclamação. Mas se ele achar adequado, ele pode contratar um advogado e ingressar com ação civil. Ou até mesmo dispor do órgão, o PRODECON. O PRODECON é uma promotoria que é utilizada para, interesses coletivos, Quando existe um número excessivo de consumidores insatisfeitos, a gente pode dispor do PRODECON, pode-se utilizar-se desse meio. No inciso 7º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, nos mostra que existem órgãos que protegem e defendem o consumidor. No artigo 105 do Código de Defesa do Consumidor, existe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que juntamente com a Convenção Coletiva de Consumo, elas coíbem e reprimem o abuso do mercado com o uso do poder. Nós temos também o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que teve destacada importância na atuação com propostas na Assembleia Constituinte, e principalmente por ter difundido a importância da defesa do consumidor no Brasil, possibilitando inclusive a criação da Proteção Nacional de Defesa do Consumidor. Existe também o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, que é uma entidade civil composta por diversas organizações da sociedade civil que atuam na defesa do consumidor, com vistas para promover o fortalecimento do movimento à defesa do consumidor no Brasil por meio da articulação de entidades civis no setor. O Fórum congrega atualmente 19 organizações que atuam em todas as regiões do Brasil, que fortalecem a defesa do consumidor em âmbito nacional, dando vazão às demandas locais. O nosso mais conhecido órgão de defesa do consumidor é o PROCON. Os PROCONs, eles atuam de forma a defender o consumidor nas regiões municipais e estaduais e também defender o consumidor atendendo os consumidores. Ele também tem um papel fundamental na execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Nós também temos o Ministério Público e a Defensoria Pública, que no âmbito de suas atribuições, eles também atuam na proteção e na defesa de consumidores
e na construção da Política Nacional de Relações de Consumo. O inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor trata sobre a invenção do ônus da prova. Antemão, gostaria de explicar que a invenção do ônus da prova é quando o autor faz alegações e cabe a ele provar. E o artigo 6º traz justamente uma exceção a essa regra, com a finalidade de tornar mais fácil a defesa do interesse do consumidor, já que a relação de consumo é desigual, porque o fornecedor está aqui e o consumidor aqui, ou seja, o consumidor sempre vai ser a parte mais vulnerável da relação de consumo. Portanto, é possível sim aplicar a invenção do ônus da prova em benefício ao consumidor. Dano é toda subtração ou diminuição de um bem jurídico. Caso o consumidor sofra prejuízo patrimonial com relação aos seus bens ou valores, estará caracterizado o dano material. Assim, uma vez extraviada a bagagem no aeroporto, por exemplo, o passageiro tem direito à indenização por danos materiais. Em contrapartida, os danos morais extrapolam o limite patrimonial, atentando contra a vida, a honra ou a liberdade do indivíduo, entre outros direitos personalíssimos. É o caso do consumidor que tem seu nome inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes. Pode ocorrer situações onde ambos se encontram-se acompanhados um do outro. Por exemplo, um erro médico que ocasiona problemas físicos e psicológicos ao paciente. O Código do Consumidor trata diversas vezes sobre este assunto no seu artigo 6º. Olá, eu irei falar sobre os direitos difusos e coletivos do consumidor. No que se tange esse direito, é classificado por ser uma injusta lesão a um número indeterminado de pessoas, como, por exemplo, uma comunidade ou um grupo de pessoas que possuem valores e ideais semelhantes. Um exemplo de dano moral coletivo seria exemplo de uma empresa que determinasse uma propaganda ou um rótulo do seu produto, ideais que fossem de discriminação a um determinado grupo de pessoas. Outro exemplo que eu posso dar é acerca do dano patrimonial. Um escândalo que ficou bastante conhecido em 2007 foi o escândalo da Totobola, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu uma indenização ao Fundo de Proteção dos Consumidores em razão de descobrir que lotéricas estavam determinando em suas máquinas código de barras em suas bolas para determinar quais seriam as bolas que seriam ser sorteadas. Por conta disso, concedeu a indenização de dano coletivo ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor garante como direito básico do consumidor o de acesso aos órgãos judiciários e administrativos, conforme o inciso 7, artigo 6º. Um dos mais efetivos modos de assegurar esse direito é dando concessão de assistência judiciária gratuita, garantida pela Lei 1060, importante diploma de 1950. No entanto, cabe ao requerente provar insuficiência de recursos, declarando que sua situação econômica não lhe permite via juízo, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, para poder obter o serviço gratuito de representação da Defensoria Pública e, assim, ter assegurado o pleno acesso à justiça. O parágrafo único do artigo 6º, que alterou o inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, foi incluído pela Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou simplesmente Estatuto da Pessoa com Deficiência. O fato é que pessoas com necessidades especiais formam um volumoso mercado consumidor e que tanto estabelecimentos comerciais como os produtos e serviços devem ser adaptados nas informações e comunicação adequada a esse público em particular. É dever do fornecedor oferecer produtos em formato acessível, possibilitando acesso facilitado, oportunizando autonomia e mobilidade pessoal do consumidor. Como que pode acontecer isso? Adaptando materiais de leituras ao sistema Braille para pessoa com deficiência visual ou baixa visão, desenvolver práticas de atendimento com a preocupação às necessidades da pessoa com deficiência, fazer modificações estruturais nos estabelecimentos para atender pessoas com dificuldade de locomoção, entre outros.
Hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo aqui falando sobre impostos incidentes. O que são impostos incidentes? Impostos incidentes são todos aqueles impostos que sobrevêm, que de forma compulsória, obrigatória, recai sobre a produção, sobre a circulação ou sobre serviços prestados no país. E nós temos 3 campos de impostos: o campo federal, o campo estadual e o campo municipal. No campo federal, nós temos o mais conhecido, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produção Industrial. No campo estadual, nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto obedece uma alíquota própria de cada estado. Cada estado determina a sua própria alíquota. E no campo municipal, nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que varia entre 2% até 5% sobre o serviço prestado. Esses são alguns exemplos dos impostos incidentes cobrados no Brasil.